Oi gente, estamos começando o Doutora Cris Responde. O intuito desse vídeo é a gente responder uma série de dúvidas super frequentes e vocês fiquem à vontade para mandar por e-mail todas as dúvidas que vocês tiverem. O tema de hoje é sobre lipoaspiração e nós vamos esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre essa cirurgia. A primeira pergunta foi: eu posso fazer exercício físico após a lipo? Depende. Depende da área que foi aspirada, da quantidade que foi aspirada e da orientação do seu médico. Esse espaço entre a cirurgia e a atividade física pode levar desde 3 semanas ou até 3 meses, dependendo de cada caso. Uma das dúvidas mais frequentes é: se eu ganhar peso depois da lipoaspiração, essa gordura vai voltar ou não? A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal e não de emagrecimento. Então, por exemplo, se eu tenho um culote com mais gordura localizada e faço a lipo nesse culote, depois, se eu ganhar peso, a tendência é que eu ganhe a gordura proporcionalmente e não mais tanto localizado. Lógico, desde que eu tenha um aumento de peso razoável e não, por exemplo, 30 quilos acima do peso que eu tinha quando eu fiz a cirurgia. Outra pergunta muito frequente: se tem um limite para retirada de gordura? Tem. Esse limite já é determinado, é um limite de segurança que a gente tem, estabelecido até pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O máximo que eu posso retirar de uma lipoaspiração é 7% do peso da paciente ou do paciente. Então, por exemplo, se o paciente pesa 50 quilos, eu posso aspirar no máximo 3,5 litros de gordura. Isso em quantidade ou em área corporal. Por exemplo, o máximo que eu posso aspirar é 40% do corpo do paciente. Uma das perguntas é se você vai ter marcas ou roxos depois da cirurgia. Como toda cirurgia, a lipoaspiração acaba sendo um procedimento agressivo e acaba ficando um pouco roxo. Quanto vai ficar roxo depende da cirurgia, depende da cânula, da técnica que foi utilizada e da variabilidade de cada paciente. Tem paciente que tende a ficar mais roxa ou menos roxo. Por exemplo, uma técnica que tende a dar muito menos roxo é quando a gente faz, por exemplo, a lipoaspiração com o Vaser, que é uma lipoaspiração que você utiliza o ultrassom. Como nesse caso, o ultrassom derrete a gordura ao invés de fazer a aspiração, o trauma local é menor. Então, por isso, você tende a ficar muito menos roxa do que uma lipo tradicional. Qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Na realidade, a lipoaspiração é uma só. O que modifica são as regiões e como você vai realizar essa lipoaspiração. A lipoaspiração é o processo de você retirar a gordura. Você pode recolocar essa gordura e, em muitos desses casos, se fala como sendo a lipoescultura ou a lipoenxertia. Se bem que tem alguns profissionais que consideram tudo sendo lipoescultura, porque você está sempre remodelando toda a parte da gordura, mesmo quando você retira. Por exemplo, se tem uma paciente que ela quer colocar um pouco de gordura no bumbum, você tira, por exemplo, uma gordura que você retirou das costas ou da coxa, prepara essa gordura e reinjeta no glúteo, para dar aquela definida, para ficar com o bumbum mais redondinho. Uma outra questão é se você vai sentir dor depois da cirurgia. Toda cirurgia tem um certo grau de dor. E sabendo disso, justamente o seu médico vai entrar com medicação para prevenir essa dor. Lógico que cada paciente é diferente do outro e a sensibilidade para a dor é diferente de cada paciente. Tem pacientes que fazem a cirurgia e falam que não tiveram nenhuma dor e tem alguns pacientes que contam um pouco mais de dor. Outra pergunta comum é: quantos quilos eu vou emagrecer com a lipoaspiração ou com a lipoescultura? Lembra que eu comentei, a lipo não é uma cirurgia de emagrecimento, então você vai perder medida, você não vai perder peso. Na verdade, o correto para você procurar para fazer uma lipoaspiração é justamente você já estar próximo do teu peso adequado, com uma alimentação saudável e fazendo atividade física, que são algumas coisas que ajudam para você não perder o resultado dessa lipo a longo prazo. Você pode, teoricamente, fazer lipoaspiração em praticamente todas as regiões, sempre respeitando aquele limite de segurança tanto da quantidade quanto 40% da área aspirada. Você pode, por exemplo, lipar a região do mento, você pode lipar braço, abdômen, costas, raiz da coxa, joelho. Então, depende de cada paciente aonde essa paciente culote e aonde tem a gordura mais localizada.
pergunta super frequente é: como eu faço para manter o resultado depois da cirurgia? É o que eu sempre comento, você já tem que ter um preparo antes da cirurgia. É o que eu sempre comento, você tem que estar no teu peso confortável, que é o teu peso saudável, mas é um peso que você consegue se manter com atividade física e boa alimentação. Não adianta você baixar, por exemplo, 20 quilos só comendo alface para a cirurgia, sendo que depois da cirurgia você vai voltar a comer normal e vai ganhar peso. Você tem que estar num momento de equilíbrio. A lipoaspiração pode ser feita logo após uma gravidez? Não, gente, não. Na realidade, nenhuma cirurgia plástica pode ser feita logo após a gravidez. Você tem que esperar o corpo retornar depois da gestação e o ideal é que você espere pelo menos um ano depois que o bebê nasceu para pensar em qualquer procedimento.